meus amigos telespectadores de A Aldeia Global e seus autores. Segundo Dostoiévski, todo autor precisa conhecer bem a sua aldeia antes de começar a escrever. É uma lei básica. Nas minhas viagens, de repente, eu me encontrei com um mito, Júlio Verne. Júlio Verne é fantástico. E nada melhor de que ir no local onde ele viveu, sua casa, os museus, para ter uma ideia de como era esse personagem. Porque, muito mais de conhecer a obra do escritor, eu acho que é importante conhecer a personalidade humana. Como é que ele foi criado, onde vivia, que livros ele lia, a sua biografia, o que o levou a escrever. Porque, para escrever, nós precisamos de alguma motivação. Pode ser poesia, pode ser o amor. E para Júlio Verne, eram as aventuras. Veja bem, se vocês tiverem uma ideia, Júlio Verne nasceu numa cidade chamada Nantes, na beira do rio Loire, que é um dos rios mais fantásticos da França pelos seus castelos. E, desde cedo, Júlio Verne começou a ver navios chegando, em 1828. Ele começou a ser capturado pelo mar, pelos navios, pelos relatos dos marinheiros. Isto é interessante. Nantes, além disso, também, por ter sido a capital do Ducado da Bretanha, tem histórias mil. Inclusive, é interessante, Júlio Verne nasceu de uma família, digamos, classe média alta. O pai dele era um advogado famoso, então ele teve uma infância relativamente boa. O interessante é o seguinte, é que o pai queria que ele fosse outro advogado. E como sempre, todo mundo ia para Paris. Paris era o centro da França naquela época, como continua sendo ainda um centro de cultura. Paris é fantástico em todos os aspectos. Paris capturava as imaginações. Só que lá Júlio Verne não quis nada com direito. Ele começou a entrar em literatura, teatro, fugiu completamente. Até que o pai resolveu cortar suas mesadas, certo? E isso diz que foi uma das razões que o levou a casar com uma viúva com 2 filhos, porque ela tinha recursos que poderiam proporcionar que ele não fosse para direito. Na verdade, ele talvez tenha tirado um curso de direito, pau e corda, mas não cursou, não exerceu. Por quê? Porque ele tinha uma outra vocação. Ele teria que ser escritor. Ele é considerado um escritor de ficção científica. E para vocês terem uma ideia, ele escreveu praticamente 80 livros, alguns clássicos, fantásticos. Muitos deles, Hollywood tornou, digamos assim, épicos fantásticos. Quem não se recorda de A Volta ao Mundo em 80 Dias? O filme, na época, pegava 3 personagens fantásticos. Cantinflas, como criado, Dave Neville, o Lord inglês, e Shirley MacLaine, a garota de olhos verdes, cabelo vermelho. Certo? Então, isso é interessante. E como é que Júlio Verne começou a escrever? É uma coisa interessante. Ele teve, digamos assim, apoio de Victor Hugo, que era um grande escritor, que o incentivou a escrever. E ele teve o sucesso, ou a sorte, melhor dito, de conseguir a atenção de um grande editor. Já bem, nós precisamos de editores. O escritor pode escrever, mas sem edição é complicado. E ele conseguiu fazer um contrato pelo qual ele tinha obrigação, veja bem, naquela época, um contrato de 20 anos, com a obrigação de escrever 2 livros por ano. Mas isso deu base financeira, certo? Então, podemos dizer que ele, Edsel, era o nome da editora, certo? Com essa associação, ele não tinha problemas financeiros. Veja bem, eu vou escrever e tenho alguém que eu publique meus livros. É uma dificuldade nos dias de hoje. Naquela época também, mas não, ele era, digamos assim, uma pessoa privilegiada nesse aspecto. E ele foi, quem observa, por exemplo, lá em Nantes, a casa dele, uma das casas dele, essa casa aqui, certo? Hoje é um museu, mostra bem, todas as casas em que ele escrevia tinha vista para o rio, para o mar. Isso é uma coisa interessante. Ele vai morrer numa outra cidade chamada Amiens, ao norte da França. Por que Amiens?
porque a esposa dele tinha nascido em Amiens e ele, inclusive, está enterrado em Amiens. Quem for a Amiens poderá visitar o túmulo desse nosso fantástico escritor. Muito bem. A casa, tanto de Amiens como outra, ele fazia torretas. Ele precisava de lugares elevados, ele tinha que estar acima do solo, uma boa visão para ter a imaginação para criar as suas obras. E outra coisa que era interessante, ele era um viajante nato. Tanto assim que ele viajou para a Islândia, veja bem, Islândia é um lugar perdido, cheio de vulcões. E ele visitou um famoso vulcão que depois entrou em erupção há mais tempo, mais de 100 anos atrás, e ele entrou dentro da cratera do vulcão. E com isso ele criou a chamada Viagem ao Centro da Terra. Então, a Viagem ao Centro da Terra nasceu, sua ideia, do quê? De uma visita que ele fez. Outra coisa que é importante, como ele tinha um sucesso financeiro fantástico, e uma outra coisa, ele sabia usar o aspecto mercadológico. Na época se vendia café Júlio Verne, ou seja, existia possibilidade de você ganhar dinheiro com patrocínio de venda de café, venda de chás. Ele já tinha esse aspecto. Então, era uma pessoa que sabia como ganhar dinheiro. E o detalhe, e como gastá-lo, porque ele teve 3 iates. Imagine um escritor hoje de iate. Poucos. Poucos. Muito bem, ele realmente era um personagem que tinha iates, e com os quais ele viajava pelo Mediterrâneo. A famosa, uma das viagens que ele guiou, chamada Ilha Perdida, Hollywood utilizou isso, criando o chamado episódio Lost. Quem não viu o famoso episódio Lost? As pessoas que eram jogadas numa ilha e que não tinha tempo, dimensão do tempo, e que as coisas aconteciam de forma inesperada. Sua primeira obra é interessante, veja bem. Ele escreveu Viagem de Balão na África. Por quê? A África era um tema importante, isso é uma coisa importante para o escritor que quer ir além da literatura, que quer, digamos, conhecer, ser lido. Ele precisa escrever o que o público quer ler. Isso é até uma contradição. Muitas pessoas, não, eu não estou preocupado com o público. Sim, muitas vezes eu preciso saber o que o público quer. E naquela época, a África era um enigma. E ele faz uma descrição de uma viagem de balão, imagina, era um novo método de comunicação, em que ele entra em contato com tribos misteriosas, com uma África. Foi um sucesso absoluto, fantástico. Outra coisa que pode-se dizer, digamos, de Júlio Verne, é que ele tinha um relacionamento não apenas com escritores, engenheiros, mecânicos. Quem visita a sua casa vai encontrar o local onde trabalhava e laboratórios, onde ele fazia ensaios. Ele, inclusive, era um excelente desenhista. Ele desenvolvia protótipos de métodos meio estranhos de movimentação. Certo? Inclusive, o famoso livro Viagem à Lua, ele surgiu a ideia quando ele visitou os Estados Unidos. Na época, os Estados Unidos estavam numa evolução tecnológica muito grande, então, tudo que você vê hoje em termos de cabo canaveral, na época ele adaptou o que existia. Era um trem que levava a nave espacial, certo? O sistema, digamos, interno da nave, ele imaginou como se fosse um laboratório, tá? O local de estudo, uma biblioteca, na cápsula que vai até a Lua, era a concepção dele. Ele mesmo dizia uma coisa interessante: tudo que o homem pode imaginar, outro pode realizar. Grave bem. Eu posso pensar, eu posso sonhar, eu não vou realizar. Mas outro, seguindo o meu exemplo, vai realizar, terá sucesso. Isto é um exemplo de humanidade, de criação, de capacidade de transmitir informações. Certo? Ele adorava o mar, inclusive dizem que aos 11 ou 12 anos, nem sempre as datas são precisas naquela época, certo? Tá? Ele fugiu de casa e foi ver o mar, porque Nantes fica a uns 100 quilômetros do Canal da Mancha, do Atlântico. Saint-Nazaire é uma cidade fantástica, hoje é um grande estaleiro industrial francês, certo? Lá ele teve contato com o mar. Ele diz assim: o mar eu amo de verdade, é mais que movimento e amor, é infinito vivo. É infinito vivo. Correto? Isto é interessante. Tá? Outra coisa, por exemplo, que eu acho mais fantástico ainda,
talvez seja uma das suas obras-primas, 20 mil léguas submarina. Como é que surgiu isso? Dizem que ele estava ali num jornal, época da, digamos, guerras da secessão nos Estados Unidos, e ele leu no jornal de que os confederados que estavam prisioneiros, porque a força da União dominava o mar, tinham criado uma embarcação que andava sobre a água, movimento através de pedais, e que através de um esporão explosivo ia destruir as naves. Ele, veja bem, saiu dele a ideia do submarino. E, mais ainda, o protótipo ele criou, inclusive é interessante quem vai na sua casa observar os desenhos que ele fazia, porque quando ele está desenvolvendo as suas ideias, ele também fazia não apenas os desenhos, mas os protótipos. Você vê os protótipos, o escafandro. Então, naquela época, ele já estava pensando num sistema de propulsão que é a propulsão atômica. Ninguém tinha ideia do que seja isso, nem ele, mas ele já estava imaginando uma possibilidade de que isso fosse possível. Então, veja bem, esse é um outro filme famoso com Kirk Douglas, é um clássico, e é interessante como Hollywood consegue divulgar o trabalho do escritor. Se eu conseguisse publicar alguns meus livros e depois que as suas ideias fossem a Hollywood, seria glória, porque mesmo após a morte ele continua. Para vocês terem uma ideia, ele foi considerado, ainda é, um dos escritores mais traduzidos no mundo. É impressionante como as suas obras foram traduzidas, todas. Mas outra coisa que é interessante em relação a Júlio Verne, tá? É de que ele, digamos assim, também fazia peças para teatro. Miguel Strogoff, deu uma ópera, certo? A sua capacidade de trabalho é fantástica. E mais ainda, ele fazia brinquedos, ele tem, digamos assim, literatura infantil. Todo escritor tem uma fase que ele tenta escrever para seus netos e seus filhos. Histórias do Capitão Grande, é interessante. Mais ainda, ele fazia pequenas histórias para Grand Guignol, o teatro aquele de marionetes. E também vendia, você pode ver, digamos, na sua residência, o seu trabalho. Então, Júlio Verne, para mim, ele é fantástico nesse aspecto, porque eu até achava que ele era engenheiro, também sou engenheiro, tá? Pela sua capacidade de imaginação e, mais ainda, por desenvolver protótipos associados ao seu livro. Isso é fantástico. Então, Júlio Verne mereceu a viagem que eu fiz, não apenas na França Fantástica em termos de turismo, mas se forem à França, se forem a Loire, Nantes, local onde nasceu Júlio Verne, é um momento, é um local onde nós vamos fazer referência a um grande escritor, a um escritor fantástico que dizia: tudo o que o homem pode imaginar, os poderão realizar. Sigo o exemplo de Júlio Verne. Obrigado pela atenção e até uma outra oportunidade.